Olá, então hoje nós vamos falar sobre o faraó renegado à dinastia de 4.500 anos, esse faraó misterioso, e vamos descobrir um pouco das suas insígnias. O faraó renegado foi demolido. Os crimes hediondos e possíveis de megalomaníacos e assassinatos referentes a esse faraó. Nós não sabemos, mas sabemos que houve alguma coisa, pois os seus achados há 4.500 anos, na sua pirâmide secreta, no platô de Gizé, há 3 faraó, Queops, Neftis e Miquerinos. No século 25 a.C., as civilizações mais avançadas, as tumbas da imortalidade, 3 blocos de entendimento, 2.300.000 toneladas. As 3 pirâmides mais ou menos foram concluídas. Em Abu Harash, 4 pirâmides foram descobertas, a 4ª dimensão deste faraó, que a sua pirâmide foi recém-descoberta em 1925 pelo arqueólogo francês, que nós vamos ver aqui. As 3 tumbas, Abu Harash, a 4ª pirâmide, pouco encontraram mais alta e a grandiosidade dessa 4ª pirâmide. A dinastia mais bem construída, ruínas militares ergueram-se em Abu Harash. Era difícil a sua localização. Então, Michael Valutia, arqueólogo do 4º período, em 1925, descobre essa pirâmide, juntamente com o francês. A escavação delicada em Abu Harash preferia periferia de uma área militar, que poucas pessoas pudessem entrar nesta área, porque ela estava totalmente restrita. Então não é uma área onde as pessoas tiveram acesso a essa pirâmide. Monumento desconhecido, poucos entraram. A montanha que se protege no topo do morro e de Derf, ou seja, o governante assassino. Diderf, período sombrio, incestos, assassinatos, nós não sabemos, mas Diffrer, que foi o primeiro local da ligação, esculpidas foram um cartão de visita ao sul de Darshu, inclinada e parecida com a vermelha. Inerfru, o avô de Diffrer, que possivelmente construiu. Tá bom? Diffrer. O Queops, filho e neto de Derfre, nasceu. 13º irmão de Calber Querfre. Queops, as filhas dele se prostituíram ao longo do caminho para poder construir estas pirâmides. Ou seja, traziam pedras para seu pai. Tragam pedras para seu pai como pagamento aos seus corpos. De Derfre, ou seja, avô, foi o grande precursor dessa pirâmide, que houve uma varredura no terreno. 4ª pirâmide, Queops, era de ouro do Egito. Foi realizado por mastabas. Ela não está totalmente elevada, porque ela já está num platô de 6 metros acima. Então é mais alta do que a Gizé. E isso foi o de Derfre que criou esta pirâmide. Uma pirâmide que levou 100 construções retangular de mastabas, templos e sarcófagos. Edução, ou seja, escalada de tijolos de mastaba, 6 degraus até o céu. Corredor de palácios, câmara mortuária. Pináculo da pirâmide de 30 metros. Rei Joffre, 5 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, que foi a primeira etapa. Túneis, corredores com grandes câmaras secretas, tá? Até o século V depois de Cristo, essa pirâmide foi encontrada e escavada, possivelmente, tá, gente? Então, são lajes de granito, blocos que iam acima da 3ª camada de blocos, e ela é diferenciada porque ela foi feita de blocos de granitos, laje no seu topo para que o bloco aguentasse, pois estava em uma elevação. Como construíram? Com o calcário e com egipcia, que é o calcário misturado com argamassa, fazendo assim a pirâmide.
ou seja, ele teve Émile Sachina, que é o arqueólogo francês que descobriu de Defre pela primeira vez. Esse rei foi um enigma, governou por 8 anos, 2 décadas, e construiu nesse inteirinho. Mas o que houve que nessas escavações os seus rostos foram completamente vandalizados, o que provavelmente acrescenta alguma coisa a nível de violência. Foram arrancados seus olhos e foram quebrados suas estátuas. Então, o arqueólogo Émile Sachina disse que o provável acontecimento foi que Kabar, seu irmão, foi assassinado por Defre, que tomou seu lugar e desposou sua esposa. Mais tarde, sua filha, que é considerada a filha de Kabar, fez um fosso aonde garantia que a imagem de Fré fosse reverenciada. Então, se ele assassinou seu irmão, ele estava sendo vandalizado, porque no Antigo Egito, o vandalismo, assim como a face de Nefertiti foi vandalizada, simboliza que as estátuas simbolizam deuses. Então, se são vandalizados, é querendo dizer que o deus ali foi vandalizado. O granito egípcio, que é 950 quilômetros acima por baixo do Nilo. Então eles tinham que ter portos, eles tinham que ter cereais, eles tinham que ter rios navegáveis e barcos. Foi encontrado nessa pirâmide, num fosso próximo a essa pirâmide, um barco aonde se lê catabalar, que são inscrições antigas, tá? Sobre essas pessoas, sobre esse rei, que ele deveria, então a cártula foi entregue dentro deste barco foi encontrado a cártula de Defre. E essa cártula continha alegorias e exaltação a Quéops, seu pai. Então ele não foi banido, como se acha que o historiador francês, arqueólogo, acredita que ele tenha sido encontrado em 1925. O Sachinar, ele acredita que tenha sido vandalizado por algum motivo, mas nós sabemos o porquê. Kefre, seu irmão, mata depois de Defre e toma o lugar dele, construindo assim uma possível esfinge. Mas Kefre tinha barba, e a esfinge que foi construída num contorno a pirâmide de Gizé, voltando para a necrópole de Gizé, para o cemitério de Gizé, o mortuário de Gizé, onde encontram-se diversas pirâmides. Foi feito por satélite e houve uma caminhada em volta dessa esfinge. Então a esfinge já existia. A esfinge pode ter sido criada por Defre, referentes a Quéops, seu pai. Isso tudo no Saqqara, Antigo Egito. Então, o Sachinar, que disse que o Defre colocou ao norte sua pirâmide, não ao sul, referência às Três Marias na América do Sul. Ele construiu essas pirâmides como mastabas ao norte, diferenciando, mas ele construiu porque a geologia do local preteria isso. Então ele teve fios de cobre, de prata e de ouro no topo da pirâmide, na base granito vermelho, calcário vermelho, no meio granito branco, calcário branco, mas ele reveste essas pirâmides com granito e faz pinos de granito e alicerce para manter, numa possível terremoto, manter estas pirâmides. Então Defre elaborou essas pirâmides acima, mais alta do platô de Gizé do que a de Gizé, sendo a maior pirâmide. Essa quarta dinastia foi incrustada e ocultada. Sua câmara secreta, pequeno passagem aonde passou o barco que ele colocou em homenagem a Quéops, seu pai, e aonde enterrou o seu sarcófago de madeira, aonde foi já vandalizado e roubado. Então nós não sabemos se foi que a esfinge é o Quéops. Provavelmente a esfinge
que se encontra no platô de Gizé, é do Cleópis, construída por Difrer. Então Difrer não foi banido totalmente. Ele mata seu irmão, mas suas esculturas são encontradas de chacinar, todas destruídas do seu rosto, como uma imortalidade destruída. Segundo consta, a sua imortalidade ficou totalmente destruída nessas referências posteriores, tá bom, gente? Então foram encontradas o Difrer reinou por 23 anos, com 3 pirâmides, e foram encontrados, e ali era o ponto máximo de oração e devoção, com frutas, pão. No seu velório, houve as orações e mantrações necessárias, com os sons vocálicos, e derrama no buraco azeite, além de incenso e frutas e pão. E foi um lugar de peregrinação durante milhares e milhares de tempos. Foi a pirâmide de Difrer, que foi ocultada debaixo das mastabas, e ela é maior do que a de Gizé. E, segundo consta, a entrada dessa pirâmide é unir as estrelas solar. E ele era o deus solar, então ele é Amon, ele é considerado como Amon, deus solar, e ele reverencia. Difrer criou um elo para durar a eternidade. Mas por que os seus rostos foram vandalizados e por que a sua pirâmide foi saqueada e destruída, nós não sabemos. Mas sabemos que ele homenageou seu pai com o barco e deixou escrito isso, querendo dizer: eu vou reverenciar meu pai, eu não sou uma pessoa ruim, eu estou dentro da família. E mais tarde, Khephren volta ao platô de Gizé, trazendo de volta as direções sul, que significa estar ligado com Órion e todas as dimensões que as pirâmides têm, de 64 metros, mil metros acima, e com todas as diretrizes, que dá 9, que é o oculto, que é o sábio, que é o sacerdote, o lugar de descanso sagrado. Nós não sabemos, mas isso ficou para a história desse enigma que até hoje estão tentando decifrar de quem é essa esfinge, quem foi a face dessa esfinge. Obrigado por sua visualização, não deixa de deixar o seu like pra gente.